Queridos, chegamos no penúltimo sermão do livro de João, da primeira carta de João. Até aqui foram 17, quer dizer, 16 a 17 é hoje, a 17ª é hoje. Exposição no livro de João, 1 João. Se Deus assim permitir, eu estou escalado para isso. Se Deus não me levar, ou arrebatar vocês antes. Mas eu prometo que se Deus arrebatar todo mundo antes, lá no céu, eu vou falar, espera aí que falta terminar a carta de João. Não vai precisar, brincadeira. Mas se Deus quiser, domingo que vem eu termino a 1 João, e até dia 12 de janeiro nós concluímos a 2ª e a 3ª carta de João, certo? Não vou me delongar mais não, só mais 6 sermões, esse mais 6. Então 1 João 5, verso 6 até o verso de número 12, 1 João 5, do verso 6 até o verso de número 12, que diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há 3 que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E o texto continua, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Santo e amado Deus, mais uma vez nós rogamos o Senhor pela bondade, pelo amor, e que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, para que a Tua palavra faça morada em nós, e assim, ó Deus, vivamos de acordo com o Teu querer. Seja, ó Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, só lembrando aqui um pouquinho, na última exposição que eu fiz, que foi do verso 1 até o verso 5, aqui do capítulo 5, nós vimos que no verso 5, fecha um ciclo que abre no verso 1. Ou seja, no verso 1 ele diz que todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. No verso 5 ele vai dizer, quem vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, com a mesma retórica de crer ser Jesus, o Filho de Deus, João vai colocando, assentando em nosso coração, afinando em nosso coração o crer, mas não um crer convencional, um crer qualquer, mas o crer no Filho de Deus, o crer no próprio Deus. E até aqui João nos mostra que todo o aparato teológico para entender que deveras Jesus é Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, e quem também não é. Ou seja, João ele não dá ou deixa margem para dúvida. João ele mostra quem é o Cristo e ele mostra aquele que não é o Cristo. Lembra que nós sempre falávamos de pontos e contrapontos? Ele sempre colocava de um jeito, ele sempre coloca de um jeito a entendermos de quem ele está falando, do qual é a verdade, de qual é a mentira. Porque geralmente as pessoas falam, mas a gente não precisa falar do inferno, a gente não precisa falar de Satanás, nós só precisamos falar de Jesus. Se a Bíblia não dissesse que fosse proibido matar, será que nós teríamos uma consciência de não matar? Então a palavra de Deus sempre vai trazer o que é e o que não é, a verdade e a mentira. E é interessante que João nos admoesta a pensar, a agir de acordo com o que foi instruído por Jesus Cristo a respeito de amar a Deus, de amar o próximo, e assim também
guardar o mandamento. João sempre vai traçar por essas linhas. Mas um texto complexo, cheio de idas e vindas de falar a mesma coisa, parece que está falando da mesma coisa, e está falando da mesma coisa. O texto está mostrando motivos pelos quais nós devemos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Mas pastor, eu sei disso, mas quando pedirem razão da nossa fé, como responderemos? Talvez te perguntem, por que você adora Jesus? Ah, porque meu pastor disse que tem que adorar Jesus. O meu pai disse, desde pequeno me ensinou que Jesus tem que ser adorado. Mas quem é Jesus para você? Jesus para você e no seu viver, e nos seus atos, nas suas atitudes, ele realmente reflete sendo o Filho de Deus, reflete sendo o próprio Deus? Será que se formos arguídos em nossa fé, será que responderemos positivamente, Jesus é o Filho de Deus, sem titubear? Ou nós ficaremos, ao debater com uma doutrina falsa, em dúvidas? Será que Jesus não é apenas um profeta? Será que Jesus não é apenas um homem legal? Será que Jesus não é apenas o cara lá de cima? Será que Jesus não é apenas um homem inteligente ou acima da média? Ou você pode afirmar categoricamente, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o meu Salvador. Será? Uma vez um camarada fez seminário e tudo, mas não seguiu nessa linha pastoral, mas um camarada, gente finíssima, e ele disse que ele morava em Goiânia na época, e o pastor dele, quando na época Goiânia não era tão Goiânia como é hoje, e o pastor dele falou assim, olha, quando uma seita determinada bater na sua porta, seja ela testemunha de Jeová, ou adventista, ou outra coisa, que bater na sua porta, não atenda. Sabe qual era o medo, pastor? Que eles sucumbissem às explicações das seitas, em vez de treinar o seu povo a ter uma apologética firme, a ter uma defesa da fé firme, a saber por que crê. Por que eu creio? Muitas vezes nós estamos fazendo isso, nós estamos rechaçando sem fundamentar, simplesmente correndo sem fundamentar, às vezes brigando e discutindo infundavelmente, sem defender aquilo que nós realmente cremos. Porque quando nós realmente cremos, aquilo reverbera, aquilo é translúcido em nós, ele vai iluminar, ele vai aparecer, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, isso aí não, isso aí é crente, esse é filho realmente de Jesus, esse é filho realmente do Pai de toda a luz. E é dessa forma que nós vamos ver nesse texto, como eu disse, complexo. Às vezes o expositor bíblico pega uns textos que se fôssemos não expositor continuado, nós pularíamos, porque escrever não fica fácil. Mas vamos lá, quais motivos, ou motivos pelos quais deveríamos ou devemos crer que Jesus é o Filho de Deus? Primeiro, devido ao tríplice testemunho que o texto nos mostra. Se olhar para o verso 6 ao verso 8, nós vamos ver isso. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele está se reportando a quê? Ao versículo anterior. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? E aí ele replica embaixo, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que testifica, ou que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Ou seja, o tríplice testemunho dá total amparo para que eu e você digamos, eu creio, sim, que Jesus é o Filho de Deus, sem temer, sem correr. Mas, antes de falar do tríplice testemunho, eu quero instruir a igreja. Perceba na sua Bíblia, aqui no verso 7, na parte B, até a parte A do verso 8, o texto está entre colchetes.
Percebeu na sua Bíblia? E por que está entre colchetes? Porque provavelmente não esteja nos manuscritos mais antigos. Ou seja, provavelmente o apóstolo João não escreveu isso. Provavelmente, muitos vão dizer que no século IV, um camarada chamado Cipriano colocou isso aí. Ele acrescentou isso aí. E talvez a gente pense, então perdeu-se a validade? Não, ela não perde a validade bíblica por isso. Ela não vai ser abalada a verdade bíblica por isso. Por quê? Por causa do contexto. E quando nós olhamos para o contexto que João vem afirmando, ele está apontando para a Trindade. E se foi Cipriano que colocou, ele simplesmente deu uma ênfase à doutrina da Trindade. João, nos textos que não estão entre colchetes, ele vai afirmar e vai enfatizar a Trindade Santíssima. E se foi, de novo eu repito, Cipriano que colocou, foi Manel, foi Joaquim que colocou aqui, não importa, não perde, não tem invalidade o texto, porque o contexto vai apontar para a mesma coisa. E por que eu estou instruindo a igreja acerca disso? Que talvez alguém que não crê que Jesus é realmente o Filho de Deus, que crê que Jesus é apenas um profeta ou um cara legal, talvez ele vá usar esse pressuposto de dizer, olhe na sua Bíblia, está entre colchete, então não tem testemunho celestial. Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é o próprio Deus, ele simplesmente é um cara legal, um profeta. Então eu instruo a igreja, cuidado com essas falácias, cuidado com aquilo que as pessoas julgam interpretar para você, para destronar Jesus do trono que é dele. Então o texto, mesmo que Cipriano tenha colocado, não perde a validade bíblica da doutrina aplicada da Trindade Santíssima, da doutrina da Trindade, certo? Então vamos para as 3 testemunhas? As 3 testemunhas estão aí muito claras. A primeira, ele fala que é a água, é a primeira testemunha das 3. A água, que água? Essa água nos remete aonde? Mateus 3,17. Que episódio é esse? O episódio do batismo de Jesus. Se nós recordarmos ali, João, o Batista, batizava com água, e ele dizia, eu batizo com água para a remissão dos pecados, mas virá um pós-mim que batizará com água e com fogo, com espírito. Esse é Jesus. Lembra quando ele estava no Jordão? Lembra. Vocês leram, então deve lembrar o que leu, que vocês não estavam lá, então vocês creem pela fé. Então, quando João Batista estava ali batizando, chega Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fala, eu não posso te batizar, eu estou contextualizando, tá gente? Não está escritinho isso lá não. Eu não posso batizar você, Jesus. O Senhor tinha que me batizar. E Jesus, ele fala que para se cumprir as Escrituras, ele precisava ser batizado por João Batista. Tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Ou seja, na hora que o Senhor Jesus está sendo batizado, que a água está sendo lançada na sua cabeça, por aspersão ali, vem uma voz do céu e diz, esse é meu Filho amado, a quem tenho prazer, ou a quem eu me comprazo. A voz do céu testifica na água do Senhor Jesus está sendo batizada, que o Senhor Jesus é o Filho amado, é o próprio Deus encarnado. Essa é a primeira testemunha. Segunda testemunha diz do sangue. Que sangue? O sangue de Jesus vertido naquela cruz, e isso nos remete ao sacrifício desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos amou primeiro, um sacrifício de um Deus em pessoa, o Cristo levado na cruz, aquele Cristo que Satanás quis tirar da cruz, porque Satanás sabia que se Jesus não morresse, nós não viveríamos. Você sabia disso? Se Jesus não morresse, nós não viveríamos. E sabe o que é fantástico? Que lá em João 19:30, tem uma pequena frase que Jesus fala quando está morrendo. Ele fala, está consumado.
Ou seja, toda a profecia, tudo aquilo que o próprio Deus tinha feito, estava consumado no sangue de Jesus, vertido naquela cruz. E João está dizendo: ei, o batismo de Jesus testifica do amor de que Ele é Deus. A cruz de Cristo testifica que Ele é Deus. E em terceiro lugar, ele diz que o Espírito Santo testifica, dizendo que esses três estão de acordo, são unânimes num só propósito. Amada igreja, olhe só, se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nada valerá, ou de nada valerá o fato de Jesus ser batizado e a morte de Cristo. Espera aí, pastor, você está dizendo que se o Espírito Santo não fizer isso, Jesus morreu em vão? Sim, a Bíblia está dizendo isso, sou eu não. João 15, 26, Jesus diz assim: quando, porém, vier o Consolador, este dará testemunho da igreja presbiteriana, foi isso? Não. Da igreja batista? Não. Assembleia? Não. Dará testemunho de mim. Queridos, o Espírito Santo não quer honras para Ele. Você olha a Bíblia de capa a capa, ela aponta para Cristo. O Espírito Santo não quer o holofote nele, a glória nele, as luzes nele, mas ele aponta para a glória de Cristo. O Espírito Santo testifica de Jesus. Ah, meus irmãos, esse enfoque que João dá sobre a água, sobre o sangue, sobre o Espírito, nos faz crer nesse testemunho maravilhoso, saber que Ele é o Senhor. No verso 6, nós não podemos deixar de olhar e não podemos esquecer que João estava combatendo uma doutrina perigosa da época. E quando nós olhamos para o verso 6 que ele enfoca, ele fala: olha, é por meio de água e sangue, não somente por meio de água, mas também pelo sangue. Ele enfatiza, ele repete, ele fala de novo. Às vezes, você que já tem muitos anos de igreja, já escutou muitos sermões, às vezes no mesmo texto já escutou uns 10, 20, 30. Uma vez eu tinha acabado de fazer uma exposição na igreja, na última igreja que eu trabalhei, e veio um pastor de fora, ele pregou no mesmo texto, no mesmo texto, parecia que a gente tinha copiado do mesmo site, porque era muito parecida as afirmações. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é única, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Vocês já perceberam nas devocionais que às vezes eu e o pastor Evandro nós repetimos os versículos, mas nós não falamos a mesma coisa, mas no final aponta para o mesmo Cristo? Olha que fantástico. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Meus amados irmãos, João está mostrando contra o gnosticismo, essa doutrina tão perigosa. E o que eles pregavam, pastor? Os gnósticos. Os agnósticos pregavam que Cristo não era o Cristo até ser batizado. Ou seja, era um homem comum, que ao ser batizado, ele se tornou Cristo. Mas quando ele morreu na cruz, ele deixou de ser Cristo, ele deixou de ser Deus, ele perdeu o poder, ele perdeu a santidade. Logo, Jesus não era Deus. Sabe por que eles diziam? Porque um Deus não pode encarnar numa matéria ruim, e a matéria é ruim. Então ele não era Deus. Sabe o que muitos apontam hoje ainda? Não são mais com esse nome agnósticos ou gnosticismo. Muitos apontam hoje que Jesus, como eu disse, é apenas um profeta. Quem vale é Jeová, o resto não vale nada. Que Espírito, que Jesus, é apenas um profeta, um homem legal. Muitos vão apontar para isso, mas nós não. Nós sabemos que Ele é o Cristo. Eis o motivo da ênfase de João, para deixar firme e claro de quem Jesus é. Pois ele está afirmando que o mesmo que foi batizado é o mesmo que foi levado à cruz. Ou seja, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. E sabe o que é mais fantástico ainda? Calvino, ao comentar isso, ele vai dizer que isso nos remete
a ideia dos dois sacramentos. E quais são? Batismo e Santa Ceia, água e sangue. Isso testemunha do Senhor, isso testemunha de Cristo. Mas por que então, pastor, 3 testemunhas? Não poderia ser só uma? Por causa da própria palavra. Existia um costume dado pelo próprio Deus, que o testemunho só era aceito com 2 ou 3 pessoas. Por isso João chama a atenção para esse princípio ensinado no Antigo Testamento. Vejamos Deuteronômio 19:15, para quem gosta de anotar. Deuteronômio 19:15 vai dizer assim: uma só testemunha não se levantará contra ninguém, porque qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Não adiantava uma só chegar e falar assim, eu vi. Tinha que ter 2 ou 3. Deus já vai na 3. Para não ter dúvidas. Para não ter dúvidas. Mateus 18:16 vai dizer, para que no testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Queridos, no batismo e na cruz, Jesus se identifica com o seu povo. Cristo tem o poder para nos purificar. No batismo e na cruz, Ele nos mostra o céu. Por isso somos também testemunhas desse amor. Por isso deveremos testemunhar. Falava eu quarta-feira passada sobre o testemunho, que é um desafio do cristão. E falamos lá o que é testemunhar, ou seja, evangelizar, e o que não é. Ah, mas você não veio. Que pena. Quem veio pôde ouvir. Pôde até perguntar. Eu e você somos testemunhas desse Deus, porque Ele nos salvou. E nisto relatamos o que vemos na palavra do Senhor. Testemunhamos desse amor. Então, qual o primeiro motivo que devemos crer no Filho do Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus? A tríplice testemunha. Mas tem um segundo ponto. Cremos em Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus, devido à fragilidade do testemunho humano. Tudo aquilo que é humano é frágil. Verso 9 e verso 10 vai dizer, se admitimos, olha aqui a adversativa, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. João está enfatizando, olha, vai que você acredita só no testemunho do homem, o de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Queridos, a condicional de João é fantástica. Se admitirmos o testemunho de um homem, ou seja, ele contrapõe que o testemunho de Deus é maior. Você acredita no meu testemunho? O de Deus é maior. Você acredita no testemunho de quem aqui na igreja? O de Deus é maior. Não importa quem você pensa, você admira, o testemunho de Deus é maior. Entretanto, as pessoas estão vivendo como o versículo 10 está apontando, estão vivendo de forma reprovável diante de Deus, e assim estão se constituindo inimigas de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus, faz Deus mentiroso. Isso é muito grave, João repete isso, ele já falou isso lá atrás, aquele que diz que não tem pecado, constitui Deus mentiroso. Amada igreja, a questão é se a pessoa vive em aflição, vive em tristeza profunda, se a pessoa não se alegra na sua salvação, tem um problema aí. Tem um problema. É mostrar que você não está crendo como deve crer. O testemunho de Deus diante da sua palavra, ele é suficiente. Ele é a autoridade para a salvadora de Cristo. Quando você põe um adversativo, e muitos crentes fazem isso. Eu creio que o Senhor é Deus, mas... Eu creio que o Senhor me salvou, mas...
Sabe o momento que acende a vela para Deus e outra para o diabo? É essa hora que o crente se entra e ele se arrebenta, porque ele está dizendo: Senhor, o testemunho dos homens é maior do que o do seu. Mesmo que a tua palavra está dizendo que o seu testemunho é maior, eu estou acreditando mais no testemunho dos homens. Porque o Senhor disse que é possível, mas fulano de tal diz que não é um pastor, Deus falou que não é. E aí, você vai ficar com qual testemunho? Será, de novo eu vou perguntar, que você está afirmando categoricamente e vivendo isso, que o Senhor Jesus é o Senhor soberano da sua vida, e que você vai fazer aquilo que Ele requer que você faça, mas vai confiar exclusivamente nele, que você vai orar, mas você confia nele, que você vai dizimar, mas você confia nele, você vai vir à igreja, mas você confia nele, você vai testemunhar do amor dele, porque você confia nele. É isso, assim que deve ser. Há uma fragilidade no testemunho humano, mas no testemunho de Deus não. Em terceiro lugar e último, nós cremos ser Jesus o Filho de Deus, nós cremos ser Jesus o próprio Deus, devido às implicações práticas desse crer. Não é o crer no crer, não é o crer simplesmente, mas é o crer naquilo que estamos vivendo via palavra de Deus. Olha só o verso 11 e o verso 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, recusar o testemunho que Deus dá acerca do seu próprio Filho é considerar um Deus mentiroso, já disse isso. Não dar crédito a essa verdade suprema é cair nas teias mais terríveis do engano. Cuidado com o mas. Uma vez me deparei com uma pessoa com câncer. E essa pessoa era muito fervorosa na igreja. E Deus permitiu um câncer na vida dela. E ela foi na igreja e pediu oração. E ela foi em outra igreja e pediu oração. E ela foi numa outra. Aí disseram para ela assim: sempre aparece um filhote de Satanás que faz isso. Tem uma benzendeira que faz uma garrafada, que tira isso aí. E ela também foi. Aí disseram para ela, a benzedeira: tem um rapaz que ora, uma oração poderosa, e ela também foi. Aí tinha um pai de santo que foi na cidade, isso foi lá em Mirante, e ela também foi no pai de santo. Quem sabe se ele desse um passe. E ao ser arguída, ela sendo membro da igreja, ela disse assim: eu estou tentando todos os recursos. Eu falei: se já tentou esperar no Senhor? Porque se aprover Deus e retirar a tua vida, tu não vive mais um mês. Mas se Deus quiser te deixar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e nem morrer de câncer, é Ele que quer, é Ele que deixa. As pessoas começam a se desesperar. Então, quando a pessoa vive uma vida desesperada, quando não dá crédito mais para Deus, é um terrível engano. Uma vez que o propósito do testemunho de Deus no céu e na terra é a respeito do seu Filho, para que nós criamos nele, é que é por meio dele que nós temos a vida eterna, não é por outras coisas. John Stott, quando ele comenta isso, ele diz que a incredulidade não é um infortúnio a ser lamentado, mas a incredulidade é um pecado a ser lamentado. Ou seja, não é a adversidade que deve ser lamentada, mas é o pecado da incredulidade. E eu não estou dizendo para você orar, cruzar os braços, não tomar remédio, não procurar um médico, não fazer exercício, se preciso for. Não me olhe assim, Mônica.
Eu estou dizendo que a confiança nossa plena está no Senhor. E nós fazemos aquilo que Ele requer que nós façamos. Porque o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. Mas o que é para Deus fazer, só Ele vai fazer. A confiança nossa deve estar nele. Vida eterna, amada igreja, é só em Cristo. Não há outro que possa dar. Não há dinheiro que possa comprar. Não há recursos humanos que possa dar. A vida eterna é só Deus. O pastor pregava aqui em Atos. E eu não sei se já passou, se eu que estou viajando, que vai passar, mas está em Atos. Então não vou afirmar que ele pregou, não, vai que ele não chegou lá ainda nessa parte. Quando a pessoa fala assim, eu quero essa salvação, quanto é que eu pago? Eu estou contextualizando o texto. Não tem como pagar. Não vende na farmácia da esquina. A salvação é Deus que dá. O texto fala sobre isso. O texto diz que é Deus que dá a vida eterna. E como saber, pastor, que eu tenho a vida eterna? Nós já vimos falando isso em João, eu não vou ficar repetindo, queridos, mas eu vou dar só um spoiler. Você quer ter a vida eterna? Você quer ter essa consciência da vida eterna? Pergunte para si mesmo, eu busco a presença de Deus diuturnamente? Eu me entristeço profundamente no coração, eu fico contrito por causa dos meus pecados, isso me causa terror, vergonha? Outra pergunta que você pode fazer, será que eu creio realmente que Jesus é meu Salvador? E que se eu morrer agora eu vou para o céu? Se você crê dessa forma, se você vive dessa forma, você tem a vida eterna. E ninguém pode te tirar. Ela é exclusiva de Deus. Não é por obras. Outros podem dizer assim, mas que injustiça, não é verdade? Que injustiça! Mas Romanos 9, 14, 16 diz, que diríamos, pois? A injustiça por parte de Deus, e Paulo mesmo responde, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Igreja, concluo essa exposição de hoje, agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos crer de tudo aquilo que os apóstolos escreveram sobre Jesus, de tudo aquilo que os profetas escreveram sobre Jesus, de tudo aquilo que a palavra de Deus traz de capa a capa sobre Cristo. Sabe por quê? Que eu sou grato, e você deve ser grato por crer. Que lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:2, diz que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Leiamos então a palavra de Deus. Meditemos na palavra de Deus, sendo ela o testemunho vivo e eficaz acerca de Jesus Cristo, como Filho, como Messias. Creiamos na palavra e na suficiência da mesma, creiamos nos relatos, nas proposições, e saibamos que é mediante as Escrituras que Deus nos fala. Quantos memes você já olhou na internet? Fala comigo, Senhor, e vem um anjinho e mostra a Bíblia e fala, tome, mas fale em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, ele vai lhe falar em voz alta. É lendo a palavra, é meditando na palavra. E que mesmo diante das decepções do dia a dia, criamos em Jesus Cristo que Ele continua nos guiando, que Ele continua nos dando e nos inserindo e nos colocando nesse caminho eterno que Ele mesmo traçou para nós, pelo qual Ele morreu para nós. Igreja, que nós possamos crer nesse tríplice testemunho que Deus nos dá de Senhor Jesus, na água, no sangue e no Espírito. Que diante desse testemunho falho dos homens, sabendo que Deus é muito maior, e pelo benefício, pelo privilégio maravilhoso de nós podermos crer, porque o crer não é para todos. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Esse Deus maravilhoso, que um dia nos salvou, pode salvar muito mais gente, que está escrito no livro da vida. Testemunho desse amor do Senhor. Vamos orar?
Santo e amado Deus, é diante da tua boa vontade, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, que nós estamos agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. A água, o sangue, o Espírito, testemunha do Senhor. A fraqueza do nosso entendimento, testemunha do Senhor. O privilégio de levarmos, ó Deus, essa vida maravilhosa de crer, também é um benefício que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Deus Santo, nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. E impulsiona a sua igreja, ó Deus, a querer mais e mais falar do teu amor, viver o teu amor. Impulsiona, Deus, a nós como sua igreja, a perdoarmos e sermos perdoados. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso dia a dia, o nosso viver, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.